A dor de perder tudo em uma única noite pode transformar um homem em pedra. Dom Vicente Albuquerque, o temido barão de Monte Verde, sabia disso melhor do que ninguém. Havia 7 anos, sua esposa e seu filho pequeno haviam sido arrancados de sua vida em um acidente brutal de carruagem. Desde então, o casarão que já abrigara risos e música tornara-se um mausoléu de silêncios, e o homem que antes comandava com firmeza, mas também com justiça, agora era apenas uma sombra vagando entre fantasmas do passado. Mas numa noite fria de maio de 1887, uma jovem criada chegaria àquela fazenda carregando consigo algo que o barão julgava perdido para sempre: a possibilidade de recomeçar. Esta é a história de como Isadora, uma moça comprada para saldar dívidas alheias, devolveu a esperança a um coração que havia jurado nunca mais sentir. Uma narrativa sobre redenção, coragem e um amor que desafiou todas as convenções do Brasil imperial. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias que tocam o coração e celebram a força do amor verdadeiro. O Vale do Paraíba era conhecido por suas intermináveis plantações de café que se estendiam pelas colinas como ondas verdes sob o sol brasileiro. A fazenda Monte Verde era uma das mais prósperas da região, com seus milhares de pés de café bem cuidados, casarão imponente de arquitetura colonial e fama que ultrapassava as fronteiras da província. Mas toda essa riqueza não conseguia esconder o que realmente habitava aquele lugar: uma tristeza profunda e silenciosa que parecia impregnar cada parede, cada corredor, cada cômodo daquela casa enorme. Dom Vicente Albuquerque tinha 43 anos, mas parecia carregar o peso de 2 vidas. Alto, com ombros largos que um dia sustentaram não apenas responsabilidades, mas também esperanças e sonhos, agora curvava-se levemente, como se o próprio ar fosse pesado demais para respirar. Seus cabelos negros começavam a embranquecer nas têmporas, sua barba era sempre perfeitamente aparada, e seus olhos castanhos escuros raramente encontravam os olhos de quem quer que fosse. Ele usava apenas roupas escuras, pretas ou cinza chumbo, como se ainda estivesse de luto perpétuo, e de certa forma estava. Os empregados da fazenda caminhavam em silêncio pelos corredores. Falavam em sussurros quando precisavam se comunicar. Evitavam cruzar com o barão sempre que possível, não por crueldade dele, mas pelo peso insuportável de sua presença. Dona Francisca, a governanta de 60 anos que servia a família desde antes do nascimento de Dom Vicente, era a única que ousava falar com ele diretamente. Mas até ela escolhia cuidadosamente cada palavra. Ela lembrava dos tempos dourados, quando a falecida baronesa Amélia enchia a casa de luz, flores e música. Quando o pequeno Gabriel, com apenas 5 anos, corria pelos jardins perseguindo borboletas e rindo alto. Aqueles dias pareciam pertencer a outra vida, a outro mundo. O acidente acontecera numa tarde de outono. A carruagem que levava a baronesa e o menino para visitar parentes em Resende perdeu o controle numa descida íngreme. As rodas se desprenderam. O veículo tombou violentamente por um barranco rochoso. Amélia morreu instantaneamente. Gabriel sobreviveu por 3 dias agonizantes, antes de também partir. Dom Vicente chegou ao local do acidente horas depois de ser avisado. Encontrou os corpos já cobertos com lençóis brancos manchados de sangue e terra. Diziam que ele não derramou uma única lágrima naquele dia. Apenas ficou de pé sob a chuva fina, olhando para aqueles lençóis, até que um dos capatazes o convenceu a voltar para casa. Mas todos sabiam que algo fundamental havia morrido nele naquele momento. Desde então, a ala oeste do casarão permanecia trancada. Os aposentos da baronesa, o quarto de brinquedos do menino, tudo permanecia exatamente como estava no dia da tragédia. O piano de cauda que Amélia tanto amava ficou coberto com um pano preto, jamais tocado novamente. Os jardins que um dia foram o orgulho da propriedade, repletos de rosas, jasmins, dálias e violetas cuidadosamente cultivadas pela baronesa, agora cresciam selvagens e desordenados. As fontes pararam de jorrar. Os caminhos de pedra desapareceram sob o mato.
As estátuas de mármore italiano ficaram cobertas de musgo e teias de aranha. Dona Francisca tentou, nos primeiros anos, manter alguma ordem, mas o barão proibiu terminantemente. Disse que não queria ver ninguém tocando naquele espaço. Ele próprio nunca mais pisou ali. O que antes era um lugar de beleza e celebração da vida, tornou-se um cemitério verde, um monumento à perda. Os empregados evitavam passar perto dos jardins ao entardecer, dizendo que podiam ouvir risos de criança e uma voz feminina cantando. Era superstição, claro, mas numa casa tão mergulhada em tristeza, até os mais céticos começavam a acreditar em fantasmas. A rotina do barão era rígida e previsível. Acordava antes do amanhecer, vestia-se sozinho, recusando ajuda de qualquer criado, tomava café preto sem açúcar em seu escritório, enquanto revisava os livros de contabilidade da fazenda, e então passava o dia supervisionando os trabalhos nos cafezais. Ele conhecia cada detalhe da produção, cada número, cada safra. Mergulhava-se no trabalho com uma intensidade quase desesperada, como se a exaustão física pudesse silenciar os gritos da alma. Raramente almoçava. Quando o fazia, era sozinho em seu escritório, comendo mecanicamente sem prestar atenção ao que estava no prato. Ao entardecer, Dom Vicente se retirava para a biblioteca, outro cômodo onde ninguém mais entrava. Ali, cercado por milhares de volumes encadernados em couro, ele bebia conhaque francês e olhava para o vazio até que o sono finalmente o vencia, geralmente já de madrugada. Algumas noites, Dona Francisca o encontrava dormindo na poltrona de couro, ainda vestido, o copo de conhaque pela metade ao seu lado. Ela colocava uma manta sobre seus ombros e apagava as velas, rezando baixinho por aquela alma atormentada. Dom Vicente não recebia visitas. Não participava dos bailes e saraus que os outros fazendeiros da região promoviam. Não ia à missa dominical, o que escandalizava as beatas locais e dava margem a sussurros maldosos. Diziam que ele havia feito um pacto com forças obscuras, que a fazenda estava amaldiçoada, que o barão enlouquecera de vez e, em breve, acabaria como outros nobres arruinados que terminavam a vida em asilos para dementes. Ele sabia das fofocas e simplesmente não se importava. O que a sociedade pensava ou deixava de pensar sobre ele era absolutamente irrelevante. Ele havia perdido tudo o que importava. O resto era apenas teatro vazio. Os negócios da fazenda, no entanto, continuavam prósperos. Dom Vicente era administrador excepcional, mesmo em seu estado de luto perpétuo. Sabia exatamente quando plantar, quando colher, como negociar com os compradores. Sua reputação como produtor de café de qualidade superior permanecia intacta, mesmo que sua reputação como ser humano fosse manchada por mistérios e tragédias. Foi numa noite úmida de maio, quando o frio da serra começava a apertar e a névoa subia dos vales, envolvendo a fazenda numa mortalha cinzenta, que Isadora chegou a Monte Verde. Ela vinha na carroça de Sebastião, o fornecedor de mantimentos que fazia o trajeto semanal entre a cidade de Vassouras e as fazendas ao redor. A jovem estava sentada na parte de trás, entre sacos de farinha e feijão, envolta num chale velho que mal protegia do frio cortante. Tinha 22 anos, mas as dificuldades da vida já haviam deixado marcas. Não eram marcas visíveis como cicatrizes ou rugas, mas havia algo em seus olhos castanhos claros, uma seriedade, uma compreensão profunda do sofrimento, que não deveria pertencer a alguém tão jovem. Seus cabelos eram castanhos avermelhados, longos e ondulados, presos num coque simples. Sua pele clara tinha sardas suaves nas bochechas. Era bonita de uma forma discreta, não chamativa, mas havia graça em seus movimentos, delicadeza em seus gestos. Usava um vestido de algodão azul escuro já bastante desgastado, remendado em vários lugares com cuidado meticuloso. Seus únicos pertences cabiam numa trouxa de tecido amarrada com barbante. Dona Francisca a recebeu na porta dos fundos, como era costume com os novos empregados. Olhou a moça de cima a baixo com expressão que misturava pena e desconfiança. — Você é a tal Isadora que o senhor Maurício mandou? Perguntou a governanta com voz seca. — Sou sim, senhora, respondeu Isadora com voz suave, mas firme. Dona Francisca suspirou pesadamente. — Sabe em que situação está se metendo, menina?
Sei, senhora. Duvido, resmungou a governanta, mas não é problema meu. Venha, vou mostrar onde vai dormir. Isadora seguiu a mulher mais velha, através dos corredores dos fundos do casarão, aqueles reservados aos criados. As paredes eram simples, caiadas de branco, sem os papéis de parede importados e os quadros que decoravam a parte principal da casa. O quarto que lhe foi destinado era minúsculo, mais um cubículo do que propriamente um quarto. Tinha apenas uma cama estreita com colchão fino, um baú velho para guardar roupas, uma cadeira de madeira e uma pequena janela que dava para os fundos da propriedade. Suas obrigações começam amanhã ao amanhecer, explicou Dona Francisca. Vai trabalhar na limpeza dos salões principais, na lavanderia, onde for necessário. As regras são simples, silêncio absoluto, principalmente quando o barão estiver por perto. Ele não gosta de barulho, não gosta de ser incomodado, não gosta de ver gente que não precisa ver. Entendeu? Entendi, senhora. E mais uma coisa. A voz da governanta ficou mais baixa, quase um sussurro. Não faça perguntas sobre a família. Não mexa em nada na ala oeste. Não entre no jardim. E, principalmente, não tente conversar com o barão. Ele não vai responder e você só vai criar problemas para si mesma. Isadora assentiu, embora uma pontada de tristeza apertasse seu peito. Sabia exatamente o que era aquele lugar. Uma prisão dourada. Seu contrato de servidão estava registrado no cartório de Vassouras. 3 anos de trabalho para quitar as dívidas de seu pai com o agiota Maurício Santos, um homem cruel que emprestava dinheiro a juros absurdos e depois tomava tudo dos inadimplentes, terras, animais, objetos de valor e, quando não havia mais nada, os próprios filhos. O pai de Isadora, Joaquim, havia sido pequeno comerciante em Vassouras. Vendia tecidos e armarinhos numa loja modesta, mas honesta. A mãe de Isadora morrera no parto de seu irmão mais novo, que também não sobreviveu. Devastado pela perda, Joaquim começou a beber. O negócio foi à falência. As dívidas se acumularam. Quando Maurício veio cobrar, Joaquim não tinha nada. Nada, exceto uma filha jovem e saudável. O acordo foi selado numa tarde sombria no escritório fedorento do agiota. Isadora se lembrava de cada detalhe daquele dia. O cheiro de tabaco barato e suor, a luz fraca da lamparina, o papel amarelado do contrato, a assinatura trêmula de seu pai. Ela não protestou, não chorou, apenas perguntou, depois dos 3 anos, estarei livre? Maurício sorriu, mostrando dentes amarelados. Livre como um pássaro, mocinha. Se sobreviver, claro. Muita gente não aguenta trabalhar nessas fazendas. O barão de Monte Verde é conhecido por ser duro. Alguns dizem que é meio louco. Mas não é problema meu. Você é problema dele agora. Isadora sabia que poderia ter sido pior. Maurício poderia tê-la vendido para um bordel, como fizera com outras moças desesperadas. Ao menos na fazenda, ela manteria sua dignidade, seu corpo seria seu, mesmo que seu tempo não fosse. Naquela primeira noite em Monte Verde, Isadora não conseguiu dormir. O colchão era desconfortável, o frio penetrava pelas frestas da janela mal vedada e o silêncio da casa era perturbador. Não era silêncio de paz, mas silêncio de ausência, como se a própria vida tivesse sido sugada daquele lugar. Ela se levantou antes do amanhecer, lavou o rosto na bacia com água gelada que havia no cômodo, vestiu seu único outro vestido, este de algodão marrom claro, prendeu os cabelos com cuidado e desceu para a cozinha. Ali encontrou 2 outras criadas. Benedita, uma mulher negra de 35 anos, magra e de poucas palavras, que trabalhava principalmente na cozinha, e Joana, mais jovem, de apenas 18 anos, uma moça tímida de olhos assustados que cuidava da roupa de cama e das tarefas mais pesadas. Bom dia, disse Isadora com um sorriso hesitante. Benedita olhou para ela com expressão neutra. Então você é a nova. Sou, meu nome é Isadora. Benedita apenas assentiu e voltou a mexer a panela no fogão a lenha. Joana deu um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas não disse nada. Dona Francisca entrou na cozinha com sua presença autoritária. Isadora, você vai começar limpando os salões do térreo. Benedita vai te mostrar onde ficam os materiais. E lembre-se, silêncio e discrição. A rotina de trabalho era extenuante.
Isadora passava horas de joelhos esfregando os pisos de madeira encerada dos salões, limpando os móveis de jacarandá e vinhático, tirando o pó das estatuetas de porcelana e dos castiçais de prata. Tudo tinha que brilhar, mas tudo tinha que permanecer em absoluto silêncio. Era como cuidar de um museu, não de uma casa. Os salões eram magníficos, com seus lustres de cristal francês, seus tapetes persas, suas cortinas de veludo importado, mas não havia vida ali. Nenhum visitante, nenhuma festa, nenhuma conversa. Apenas poeira acumulando móveis que ninguém usava, beleza que ninguém apreciava. Durante os primeiros dias, Isadora não viu o barão. Ela ouvia seus passos pesados pelos corredores, ouvia a porta do escritório se fechando, ouvia o som abafado de gavetas sendo abertas e fechadas, mas ele era como um fantasma que habitava o andar superior, sempre invisível. Benedita lhe contou, numa das raras ocasiões em que falaram, que o barão praticamente não descia para as áreas sociais da casa. Ele só circulava entre seu quarto, o escritório e a biblioteca. Tudo o mais era território abandonado. A gente limpa esses salões todos os dias, mas ninguém usa, explicou Benedita com voz cansada. É tudo para nada. Só porque ele não quer que a casa pareça abandonada por fora, mas por dentro está morta mesmo. Por que ele é assim? Perguntou Isadora suavemente. Benedita olhou ao redor antes de responder, como se temesse ser ouvida. Perdeu a esposa e o filho num acidente. Faz 7 anos. Desde então é assim. Não fala com ninguém, não ri, não vive. Só trabalha e bebe. Dizem que ele vai morrer assim, sozinho e amargo. Que tristeza, murmurou Isadora. Foi no 5º dia de Isadora na fazenda que ela finalmente viu o barão. Era início da tarde e ela estava no corredor principal do térreo, limpando os quadros que forravam as paredes. Eram retratos de família, paisagens europeias, cenas bucólicas. Ela passava o pano com cuidado, admirando a qualidade da pintura. De repente, ouviu passos descendo a escadaria de mármore. Instintivamente, ela se afastou, encostando-se na parede e baixando os olhos como havia sido instruída. Dom Vicente desceu os degraus lentamente. Usava um terno escuro, impecavelmente cortado, e botas de couro reluzentes. Seu rosto era todo ângulos marcados, maxilar forte, sobrancelhas grossas, nariz aristocrático. Ele era bonito de uma forma severa, intimidadora. Quando passou por ela, não olhou em sua direção. Para ele, ela era simplesmente parte da mobília, tão invisível quanto uma cadeira ou um vaso. Mas Isadora o olhou, não diretamente, mas de relance, e o que viu a tocou profundamente. Havia uma dor tão visceral naqueles olhos, uma solidão tão absoluta, que ela sentiu uma pontada no peito. Aquele homem não era cruel por natureza. Estava simplesmente quebrado. Depois que ele saiu pela porta principal, ela permaneceu ali por alguns momentos, tentando entender o que havia sentido. Era compaixão, sim, mas também uma estranha familiaridade. Ela reconhecia aquele tipo de dor. Era a mesma que vira nos olhos de seu pai após a morte de sua mãe. A dor de quem perdeu o chão sob os pés e não sabe mais como continuar. Naquela noite, Isadora teve dificuldade para dormir novamente. O frio estava intenso e o vento uivava pelas frestas da janela. Decidiu levantar e caminhar um pouco pelos corredores dos fundos para aquecer o corpo. Desceu até a cozinha, onde as brasas ainda estavam mornas no fogão. Aqueceu as mãos e, por impulso, decidiu explorar um pouco mais a casa. Ela sabia que estava desobedecendo às instruções de Dona Francisca, mas a curiosidade era mais forte. Passou pela despensa, pela sala de costura, por corredores estreitos que ela ainda não conhecia. Então viu uma porta de vidro que dava para o exterior. Através do vidro embaçado pela umidade, ela conseguia distinguir formas escuras de árvores e arbustos. Era o jardim. A porta não estava trancada. Isadora a abriu devagar, e o ar frio da noite a envolveu imediatamente. Ela puxou o xale mais apertado ao redor dos ombros e saiu. O luar iluminava o jardim de forma fantasmagórica. O que um dia fora belo agora era uma selva em miniatura. As roseiras cresciam selvagens, espinhos entrelaçados formando muros impenetráveis. As fontes estavam secas e rachadas. As estátuas pareciam sentinelas melancólicas, vigiando a desolação.
Mas, mesmo assim, havia algo de poético ali. A natureza havia retomado o espaço com uma força que desafiava a tristeza humana. Flores silvestres cresciam entre as pedras. Trepadeiras subiam pelas estruturas antigas. Havia vida, mesmo no abandono. Isadora caminhou lentamente pelos caminhos quase invisíveis, afastando galhos e folhas. Havia um banco de pedra perto de uma das fontes secas. Isadora limpou as folhas que o cobriam e sentou-se. O frio penetrava através do fino tecido de seu vestido, mas ela não se importava. Ali, naquele jardim esquecido, ela se sentia estranhamente em paz. Lembrou-se de sua mãe, das poucas memórias que guardava, pois era muito pequena quando ela morreu. Lembrou-se de uma voz doce cantando canções de ninar, de mãos gentis penteando seus cabelos, de um perfume suave de água de rosas. Sem perceber, Isadora começou a cantarolar baixinho a canção que sua mãe costumava cantar. Era uma melodia simples, folclórica, sobre uma estrela que guiava os viajantes perdidos. Sua voz era suave, quase um sussurro, mas carregava emoção verdadeira. Ela não sabia que havia alguém observando. Dom Vicente não conseguia dormir, como era habitual. Havia levantado para tomar mais um copo de conhaque quando ouviu um som que não deveria existir. Uma voz feminina cantando. Seu primeiro impulso foi de raiva. Quem ousava quebrar o silêncio sagrado de sua casa? Mas então, a melodia o alcançou de verdade. E ele parou. Aquela canção. Ele a conhecia. Amélia costumava cantá-la para Gabriel antes de dormir. A lembrança o atingiu com força brutal. Ele se apoiou na parede, respirando com dificuldade. Precisava saber quem estava cantando. Desceu as escadas em silêncio, seguindo o som que vinha dos fundos da casa. Quando chegou à porta de vidro que dava para o jardim, viu a figura de uma jovem sentada no banco de pedra, iluminada pelo luar. Dom Vicente ficou paralisado na soleira da porta. Não havia pisado naquele jardim desde o dia do enterro de Amélia e Gabriel. Havia jurado nunca mais voltar. Mas agora, vendo aquela moça desconhecida cantando a canção de sua esposa no lugar que fora dela, algo se moveu dentro dele. Não era raiva. Era algo mais complexo. Dor, sim, mas também curiosidade. Ele abriu a porta. O som do trinco fez Isadora parar de cantar abruptamente. Ela se virou assustada e seus olhos encontraram os dele. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. Apenas se olharam através da distância de alguns metros e de mundos de diferença. "O que você está fazendo aqui?" A voz de Dom Vicente saiu mais áspera do que ele pretendia. Isadora se levantou rapidamente, o xale escorregando dos ombros. Desculpe, senhor, eu não sabia que não podia. Eu só estava cantando", ele completou. "Estava cantando no meu jardim no meio da noite." "Desculpe, senhor barão." Ela baixou os olhos. "Não acontecerá de novo." Ele deveria ter dito para ela ir embora. Deveria ter reafirmado as regras. Deveria ter voltado para dentro. Mas não fez nada disso. Em vez disso, ouviu-se perguntar: "De onde você conhece essa canção?" Isadora hesitou. "Minha mãe cantava para mim quando eu era criança." "Sua mãe", ele repetiu, como se testando as palavras. "Ela ainda vive?" "Não, senhor. Morreu quando eu tinha 7 anos." Houve um longo silêncio. O vento balançava as árvores ao redor, fazendo as folhas sussurrarem. "Minha esposa cantava essa mesma canção", Dom Vicente disse finalmente, sua voz mais baixa, agora quase vulnerável. "Para nosso filho." Isadora levantou os olhos para ele, e pela primeira vez desde que chegara à fazenda, viu o barão não como uma figura distante e aterrorizante, mas como um homem de carne e osso carregando uma ferida profunda. "Lamento pela perda do senhor", disse ela com sinceridade genuína. "Não consigo imaginar a dor de perder alguém assim." Ele a estudou em silêncio. Ela era jovem, claramente de origem simples, mas havia algo em seus olhos, uma profundidade, uma compreensão que não combinava com sua idade ou posição. "Você é a nova criada", afirmou ele. "A que Maurício mandou." "Sim, senhor. Para pagar as dívidas de seu pai, presumo." Isadora sentiu a vergonha queimar suas bochechas, mas manteve a postura ereta. "Sim, senhor. 3 anos de serviço." Dom Vicente assentiu lentamente. Ele conhecia a crueldade de Maurício Santos. Conhecia o sistema que permitia que pessoas fossem tratadas como mercadoria. Ele próprio participava desse sistema.
Afinal, embora tentasse ser mais justo que muitos de seus pares. Como você se chama? Isadora, senhor. Isadora, ele repetiu, como se saboreando o nome. É um nome bonito. Obrigada, senhor. Ele olhou para o jardim ao redor, para o caos de vegetação que havia tomado conta do espaço. Amélia amava este jardim. Passava horas aqui cuidando das flores, planejando novos canteiros. Depois que ela, ele não terminou a frase, mas não precisava. Deve ter sido muito bela, disse Isadora gentilmente. O jardim, quero dizer. Ainda pode ver os ossos dele embaixo de toda essa vegetação. Era, confirmou Dom Vicente. Era o lugar mais bonito da propriedade. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, dois estranhos compartilhando um espaço que nenhum dos dois deveria estar. Finalmente, Dom Vicente disse: Você deveria voltar para dentro. Está frio. Sim, senhor. E Isadora? Ele a chamou quando ela já se dirigia para a porta. Sim, senhor. Pode usar o jardim quando quiser. À noite, quando ninguém mais está acordado. Se isso lhe traz algum conforto, não vejo razão para proibir. Ela piscou, surpresa. Obrigada, senhor. Isso é muito gentil. Ele não respondeu, apenas acenou com a cabeça e deu as costas, voltando para dentro da casa. Mas enquanto subia as escadas de volta para seus aposentos, Dom Vicente sentia algo que não experimentava há muito tempo, uma leve perturbação na monotonia sufocante de seus dias. Aquela moça, com sua voz suave e seus olhos compreensivos, havia rachado, mesmo que minimamente, a armadura que ele havia construído ao redor de seu coração. Nos dias seguintes, Isadora continuou sua rotina de trabalho. Limpava, lavava, esfregava, sempre em silêncio, sempre eficiente. Mas agora, ocasionalmente, ela cruzava com o barão pelos corredores, e quando isso acontecia, ele dava um breve aceno de reconhecimento. Não conversavam, mas havia uma mudança sutil no ar. Dona Francisca notou. Ela não era tola. Havia servido aquela família por tempo demais para não perceber quando algo estava diferente. E algo estava definitivamente diferente. O barão não olhava para os criados. Nunca. Mas agora, quando Isadora passava, ela via o olhar dele se desviar momentaneamente em sua direção. Certa manhã, enquanto limpava o grande salão, Isadora se viu diante do piano de cauda coberto com o pano preto. Ela sabia da proibição. Ninguém deveria tocar no piano. Era sagrado, intocável, um monumento à baronesa morta. Mas Isadora não conseguiu resistir. Apenas tocou levemente o pano, sentindo a textura do veludo grosso sob seus dedos. Você toca? A voz atrás dela a fez pular de susto. Dom Vicente estava na porta do salão, observando. Eu não, senhor, gaguejou ela. Eu nunca aprendi. Apenas estava olhando. Ele entrou no salão com passos lentos. Amélia tocava magnificamente. Todas as noites depois do jantar, ela tocava. Chopin, Mozart, Beethoven. Às vezes compunha suas próprias melodias. Deve ter sido lindo, disse Isadora suavemente. Era. O silêncio se estendeu entre eles. Então Dom Vicente fez algo inesperado. Caminhou até o piano. Puxou o pano preto de uma vez, revelando o instrumento magnífico. Era de madeira escura polida, com detalhes em marfim e ouro. As teclas eram de marfim verdadeiro, amareladas pelo tempo. Há quanto tempo não se ouve música nesta casa? Ele disse, mais para si mesmo do que para ela. 7 anos. 7 anos de silêncio. Ele tocou uma das teclas experimentalmente. O som ecoou pelo salão vazio, cristalino e triste. Isadora observava, sem saber o que dizer. Você disse que não toca, disse ele. Mas canta. Canto um pouco, admitiu ela. Minha mãe me ensinou. Dom Vicente recuou alguns passos do piano, como se o instrumento o queimasse. Cante algo, disse ele abruptamente. Agora? Isadora estava confusa. Agora, confirmou ele. Qualquer coisa. Ela hesitou, mas havia algo na forma como ele a olhava, uma necessidade quase desesperada, que a fez obedecer. Começou a cantar a mesma canção de ninar que cantara no jardim, sua voz suave preenchendo o salão vazio. Dom Vicente fechou os olhos. As lágrimas que ele havia contido por 7 anos finalmente começaram a escapar, silenciosas, escorrendo por seu rosto marcado.
Ele não fez nenhum som, não soluçou. Apenas deixou que a dor finalmente encontrasse uma saída. Quando Isadora terminou de cantar, o silêncio que se seguiu era diferente. Não era mais o silêncio morto que habitava aquela casa. Era um silêncio vivo, carregado de emoção, de possibilidade. "Desculpe", disse Dom Vicente, limpando o rosto rapidamente com as costas da mão. "Eu não deveria ter, perdoe-me a indiscrição." "Não há nada a desculpar, senhor", disse Isadora com voz gentil. "A dor precisa sair de alguma forma. Se segurar por tempo demais, ela nos destrói por dentro." Ele a olhou com intensidade renovada. "Você é muito jovem para falar com tanta sabedoria." "Aprendi com a dor, senhor. A vida me ensinou cedo." Dom Vicente assentiu lentamente. "Pode continuar seu trabalho." "E Isadora, sim, senhor." "Obrigado." Pela música. Após aquele dia, algo fundamental mudou na fazenda Monte Verde. Era sutil, quase imperceptível para quem não conhecia bem o lugar, mas para os empregados antigos, a mudança era impossível de ignorar. O barão começou a descer para os salões principais com mais frequência. Às vezes ficava observando pela janela enquanto Isadora trabalhava. Não falavam muito, mas havia uma presença, uma consciência mútua que não existia antes. Uma manhã, Dom Vicente surpreendeu todos ao ordenar que os jardineiros começassem a limpar o jardim abandonado. Dona Francisca quase deixou cair a bandeja de chá que carregava quando ouviu. "Senhor?" perguntou ela, incerta. "O senhor tem certeza?" "Tenho", respondeu ele com firmeza. "Já passou tempo demais. Quero que o jardim seja restaurado. Não exatamente como era, mas algo novo, algo que honre o passado sem ficar preso nele." A tarefa era monumental. 7 anos de abandono haviam transformado o jardim numa selva densa. Levaria meses para restaurar, mas os trabalhadores começaram imediatamente, sob a supervisão direta do próprio barão. Isadora observava pelas janelas sempre que podia. Via Dom Vicente ali, com as mangas arregaçadas, sujando as mãos de terra, trabalhando ao lado dos jardineiros. Era uma visão estranha. Um barão trabalhando como um homem comum, mas havia algo de libertador naquilo. Certa tarde, ele a viu observando e acenou para que descesse. Ela olhou ao redor, confusa, mas obedeceu. "Você disse que sua mãe cantava para você", disse ele quando ela se aproximou. "Ela também gostava de flores?" "Gostava muito", respondeu Isadora. "Tínhamos um pequeno jardim na frente de nossa casa. Nada comparado a isto, claro, mas ela cuidava com tanto amor. Rosas, principalmente. Dizia que eram as flores mais nobres porque eram belas, mas também protegiam com seus espinhos." Dom Vicente sorriu levemente. O primeiro sorriso genuíno que alguém via em seu rosto há anos. Amélia dizia algo parecido. Dizia que as rosas eram como as mulheres fortes, lindas por fora, mas capazes de se defender quando necessário. Ele apontou para uma área já parcialmente limpa. "Quero replantar as roseiras aqui. Você pode me ajudar a escolher as variedades?" "Senhor, eu não sei se..." começou Isadora. "Por favor", interrompeu ele, e havia algo vulnerável em sua voz. "Preciso de alguém que entenda. Não quero que seja apenas um projeto de jardinagem. Quero que signifique algo." Isadora olhou para aquele homem poderoso pedindo sua ajuda, e algo se moveu em seu coração. "Seria uma honra, senhor." Eles passaram a tarde seguinte revisando catálogos de flores que Dona Francisca encontrou na biblioteca. Eram volumes antigos, alguns com anotações à margem na caligrafia delicada da falecida baronesa. Dom Vicente tocava aquelas páginas com reverência, lendo os comentários de Amélia sobre cada variedade. Ela queria plantar lírios brancos aqui. Ele apontava para um desenho no caderno. Dizia que representavam pureza e renovação. "Podemos fazer isso", disse Isadora suavemente. "Podemos plantar os lírios brancos e, ao redor, talvez algumas rosas cor-de-rosa. Elas representam gratidão e apreço." Enquanto o jardim lentamente renascia, sob seus cuidados compartilhados, as notícias começaram a se espalhar pela região. O barão de Monte Verde, que havia se isolado completamente por 7 anos, estava reformando o jardim de sua falecida esposa. E, mais intrigante ainda, estava trabalhando lado a lado com uma jovem criada. As línguas começaram a falar. Nas fazendas vizinhas, nos saraus dominicais, nas rodas de chá das senhoras, o assunto era sempre o mesmo.
Você ouviu sobre o Barão Vicente? Dizem que está interessado numa criada comum, uma moça que foi vendida para pagar dívidas. É escandaloso, absolutamente escandaloso. A Condessa de Lavínia, dona da fazenda Santa Cecília, vizinha de Monte Verde, era quem mais alimentava os boatos. Ela tinha 50 anos, viúva havia 15, e desde então governava suas terras com mão de ferro e língua ainda mais afiada. Lavínia havia sido amiga de Amélia, a falecida baronesa, embora muitos soubessem que sua amizade escondia inveja mal disfarçada. E antes da morte de Amélia, Lavínia deixara claro seu interesse por Dom Vicente, interesse que ele nunca correspondeu. Agora, vendo-o finalmente emergir de seu luto, mas não em sua direção, a condessa fervia de ressentimento. É uma afronta à memória da pobre Amélia, declarou ela numa reunião com outras fazendeiras. Aquela moça claramente está se aproveitando da vulnerabilidade dele. Alguém precisa intervir antes que ele faça algo completamente imprudente. Mas é apenas um jardim, argumentou uma das senhoras mais jovens. Não há nada de impróprio em restaurar um jardim. Por enquanto, respondeu Lavínia com um sorriso frio. Mas essas coisas sempre começam inocentemente. Uma conversa aqui, um olhar ali, e antes que percebamos, há um escândalo completo. Devo visitá-lo em breve. Como velha amiga da família, é meu dever garantir que ele não está sendo manipulado. Lavínia não era mulher de esperar. Poucos dias depois, sua carruagem elegante parou diante do casarão de Monte Verde. Ela desceu, usando seu melhor vestido de seda verde escura, chapéu adornado com penas e luvas de renda. Dona Francisca a recebeu com a formalidade devida. Condessa de Lavínia, que honra! O senhor barão está esperando a senhora? Não, mas tenho certeza que ele me receberá, respondeu Lavínia, entrando sem esperar convite. Afinal, somos velhos amigos. Dona Francisca não teve escolha senão anunciar a visita. Dom Vicente estava em seu escritório revisando contratos quando a governanta bateu na porta. Senhor, a Condessa de Lavínia está aqui para vê-lo. O rosto de Dom Vicente se fechou. Ele sabia exatamente por que Lavínia estava ali. Diga que estou ocupado. Senhor, ela insistiu muito. Diz que é sobre assunto importante. Dom Vicente suspirou pesadamente. Está bem, mande-a subir. Lavínia entrou no escritório com seu sorriso mais encantador. Vicente, querido, quanto tempo! Você está com uma aparência melhor. O ar fresco deve estar lhe fazendo bem. Condessa, ele não se levantou, permanecendo sentado atrás de sua mesa. A que devo a honra desta visita? Direto ao ponto, como sempre, ela riu, mas o som era forçado. Lavínia sentou-se numa das poltronas sem ser convidada, arrumando as saias com cuidado excessivo. Vim como amiga, Vicente, como alguém que se preocupa com seu bem-estar e com a reputação de sua família. Dom Vicente cruzou os braços. Continue. Há rumores, ela disse, inclinando-se levemente para a frente. Rumores preocupantes sobre você e uma das suas criadas, uma tal de Isadora, acredito. Dom Vicente sentiu a raiva subir, mas manteve a voz controlada. Não há rumores. Há fatos. Estou restaurando o jardim que minha esposa amava. Uma das criadas tem conhecimento de flores e está me auxiliando. Isso é tudo. Mas você entende como as pessoas podem interpretar mal, disse Lavínia com falsa preocupação. Um homem viúvo, sozinho há tanto tempo, trabalhando intimamente com uma jovem bonita. As línguas falam, Vicente. Deixe que falem. Amélia sempre desprezou fofocas. Eu também desprezo. Mas não é só fofoca, Vicente. A voz dela endureceu. É sua reputação, o nome de sua família. Você realmente quer ser o assunto das conversas, o alvo das risadas? E esta moça, de onde ela veio? Soube que foi comprada para pagar dívidas. Você sabe o tipo de gente que vem dessas circunstâncias. Cuidado, Condessa. A voz de Dom Vicente ficou gelada. Está falando de alguém que trabalha sob minha proteção e sobre assuntos que francamente não lhe dizem respeito. Lavínia se levantou, o rosto vermelho de raiva mal contida. Muito bem. Vim como amiga, mas vejo que prefere ignorar conselhos sensatos. Apenas lembre-se, quando o escândalo explodir, e vai explodir, não diga que não foi avisado. Após a partida tempestuosa de Lavínia, Dom Vicente ficou sentado em seu escritório por longo tempo,
olhando pela janela para o jardim onde Isadora trabalhava, ao lado dos jardineiros. Ela usava um vestido simples de algodão claro, os cabelos presos num lenço para proteger do sol. Havia graça em seus movimentos enquanto plantava mudas de flores com cuidado. Ele sabia que Lavínia tinha razão em um ponto. As pessoas falavam, e continuariam falando. A sociedade tinha regras rígidas, especialmente para homens de sua posição. Relacionamentos entre classes eram tolerados apenas em uma direção. Senhores podiam ter amantes entre as criadas, desde que fosse discreto e jamais oficializado. Mas qualquer sugestão de sentimento real, de respeito genuíno, era vista como aberração. O problema era que Dom Vicente não se importava mais com essas regras. 7 anos de solidão absoluta haviam-lhe ensinado que a aprovação da sociedade era preço pequeno demais pelo que realmente importava. E pela primeira vez desde a morte de Amélia, algo importava novamente. Não era paixão ardente, não era desejo irrefreável, era algo mais sutil e, de certa forma, mais profundo. Era a sensação de que quando Isadora estava por perto, o peso em seu peito diminuía levemente. Era a descoberta de que ainda podia sorrir, ainda podia apreciar a beleza de uma flor desabrochando, ainda podia sentir algo além de dor. Ela estava trazendo-o de volta à vida, centímetro por centímetro, como as flores que renasciam no jardim. Naquela noite, quando a maioria dos empregados já havia se recolhido, Dom Vicente desceu até o jardim. Encontrou Isadora sentada no mesmo banco de pedra onde a vira pela primeira vez. Ela segurava um livro velho, lendo à luz fraca da lua. "Posso me juntar a você?" perguntou ele, e ela pulou levemente surpresa. "Senhor Barão, claro." Ela começou a se levantar. "Por favor, fique," ele gesticulou. "Não quero incomodá-la." Sentou-se ao lado dela, mantendo distância respeitável. "O que está lendo?" "É um livro de poesia que encontrei na biblioteca dos fundos," explicou ela, mostrando o volume gasto. "Dona Francisca disse que podia pegá-lo." "Espero que não se importe." "De forma alguma." Amélia tinha uma coleção extensa. Ficaria feliz em saber que alguém está apreciando. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, apenas o som dos grilos e do vento nas árvores ao redor. Finalmente, Dom Vicente disse: "A Condessa de Lavínia veio me visitar hoje." Isadora virou-se para ele, preocupação evidente em seu rosto. "Ela estava falando sobre mim." "Estava," confirmou ele. "Disse coisas desagradáveis sobre nossa..." Ele hesitou, buscando a palavra certa, "sobre nossa amizade." "Eu sabia que isso aconteceria," disse Isadora baixinho. "As pessoas veem o que querem ver. Posso parar de trabalhar no jardim se isso está causando problemas para o senhor." "Não." A resposta veio rápida e firme. "Não quero que pare. De fato, quero que você saiba algo importante." Ele virou-se para encará-la completamente. "Pela primeira vez em 7 anos, sinto que estou vivendo novamente em vez de apenas existindo. E isso é graças a você." "Senhor, eu não..." começou Isadora. Mas ele continuou. "Sei que nossa situação é complicada. Sei que há diferenças de posição que a sociedade considera insuperáveis. Mas também sei que você me vê não como um título ou uma propriedade, mas como um homem. E eu vejo você não como uma criada, mas como uma pessoa de profundidade e bondade extraordinárias." As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de significado. Isadora sentiu seu coração acelerar. Ela sabia que estava à beira de algo perigoso, algo que poderia mudar sua vida completamente, para melhor ou para pior. "Eu vejo o senhor," disse ela finalmente, sua voz mal acima de um sussurro. "Vejo um homem bom que sofreu perda inimaginável. Vejo alguém que ainda tem capacidade de gentileza, apesar de toda a dor. E isso me toca mais do que deveria." "Por que mais do que deveria?" perguntou ele suavemente. "Porque sou apenas uma criada comprada, senhor. Porque minha presença na sua vida só pode trazer problemas. Porque quando meu contrato terminar, terei que partir. E qualquer sentimento que se desenvolva entre nós só tornará a partida mais dolorosa." "Você assumiu que quer partir quando o contrato acabar," observou ele. "Não tenho escolha," respondeu ela. "Este não é meu lugar, nunca será. E se eu pudesse mudar isso?" A voz dele era intensa agora. "E se eu pudesse fazer deste seu lugar?
Isadora fechou os olhos, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Por favor, não diga coisas que não pode cumprir. Não brinque com meu coração. Não estou brincando, disse Dom Vicente com firmeza. E sei que é cedo demais para promessas definitivas. Sei que mal nos conhecemos. Mas também sei que algo está crescendo entre nós, algo que não posso e não quero ignorar. Então peço apenas isto. Me dê tempo. Tempo para que possamos nos conhecer melhor. Tempo para que eu possa encontrar uma forma de superar os obstáculos que nos separam. E no final, se você decidir que não quer nada comigo, respeitarei isso. Mas pelo menos deixe que tentemos. Isadora abriu os olhos e olhou para aquele homem que, semanas atrás, era apenas uma sombra distante e aterrorizante. Agora via vulnerabilidade nele, esperança e algo que começava a se parecer com amor. Está pedindo que eu confie no Senhor, disse ela. Estou, confirmou ele. Sei que não tenho direito de pedir isso, considerando como chegou aqui, considerando que, tecnicamente, é minha propriedade até que a dívida seja paga. Mas estou pedindo mesmo assim. Ela pensou em seu pai, nas dívidas que a haviam trazido ali. Pensou nas regras rígidas da sociedade, na impossibilidade daquilo tudo. Mas também pensou em como se sentia quando estava perto dele, como os dias pareciam ter mais cor, mais significado. Está bem, disse ela finalmente. Vou confiar no Senhor, mas precisa prometer uma coisa. O que for, prometa que não deixará que eu me torne motivo de vergonha para o Senhor. Que, se chegar o momento em que minha presença causar mais dano que bem, me dirá honestamente e me deixará partir com dignidade. Ele estendeu a mão e, após um momento de hesitação, ela colocou a dela sobre a dele. Prometo, disse ele, apertando suavemente sua mão. E prometo também que jamais permitirei que Maurício ou qualquer outra pessoa a machuque novamente. Enquanto estiver sob meu teto, está sob minha proteção. Os dias seguintes trouxeram mudanças sutis, mas significativas na dinâmica da casa. Dom Vicente começou a tomar as refeições no salão de jantar novamente, algo que não fazia desde a morte da esposa. E, discretamente, instruiu que Isadora servisse à mesa. Dona Francisca notou imediatamente, mas era sábia demais para comentar. Apenas observava com mistura de apreensão e esperança. Durante essas refeições, Dom Vicente e Isadora conversavam. Não sobre nada profundo ou impróprio, apenas sobre assuntos cotidianos. Ela contava sobre o progresso no jardim, sobre as flores que começavam a desabrochar. Ele falava sobre a fazenda, sobre os desafios da safra de café, sobre livros que estava lendo. Eram conversas simples, mas carregadas de intimidade crescente. Uma noite após o jantar, ele a convidou para a biblioteca. Quero lhe mostrar algo, disse ele, guiando-a através das estantes lotadas até uma seção específica. São os diários de Amélia. Ela manteve diários durante toda a nossa vida de casados. Isadora tocou as lombadas de couro com reverência. O senhor os lê? Leio, admitiu ele. No início evitava porque era doloroso demais, mas nos últimos meses comecei a ler novamente e encontrei algo que quero compartilhar com você. Ele abriu um dos volumes numa página marcada e começou a ler em voz alta. A caligrafia delicada preenchia as páginas com tinta azul ligeiramente desbotada pelo tempo. Dom Vicente leu. Hoje Vicente me perguntou o que eu gostaria que acontecesse se eu morresse primeiro. Disse que era pergunta mórbida, mas ele insistiu que precisávamos conversar sobre isso. Então disse a verdade. Gostaria que ele fosse feliz novamente. Não imediatamente, claro, o luto precisa ter seu tempo, mas eventualmente gostaria que encontrasse alguém que o fizesse sorrir, que trouxesse luz de volta à sua vida. Porque uma vida vivida em tristeza perpétua não honra quem perdemos. Honra-os vivendo plenamente, amando completamente, sendo feliz apesar da ausência deles. Ele fechou o livro, sua voz embargada. Durante anos, ignorei estas palavras. Achava que estava honrando-a com meu luto interminável, mas estava errado. Estava apenas desperdiçando a vida que ela queria que eu vivesse. Isadora sentia lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela devia ser extraordinária. Era, concordou Dom Vicente. E uma das coisas mais extraordinárias sobre ela era sua capacidade de amar sem posse, de querer felicidade para os outros,
mesmo que isso significasse sua própria ausência. Ele olhou profundamente nos olhos de Isadora. Você me lembra dela em alguns aspectos. Não na aparência, vocês são muito diferentes nisso, mas na generosidade de espírito, na forma como enxerga bondade mesmo em situações difíceis. Amélia teria gostado de você. Não sei o que dizer, sussurrou Isadora. Não precisa dizer nada, respondeu ele. Só queria que soubesse que o que estou sentindo não trai a memória dela. Na verdade, acho que está cumprindo o último desejo dela. 3 meses após a chegada de Isadora, o jardim finalmente estava restaurado. Não era idêntico ao que fora antes. Isso seria impossível e talvez nem mesmo desejável. Mas era belo de uma forma nova. As roseiras floresciam em cores vibrantes, vermelhas, cor-de-rosa, brancas e amarelas. Os lírios brancos que Amélia tanto amava cresciam em canteiros ordenados. Novas fontes haviam sido instaladas e a água jorrava novamente em melodia suave. Havia também adições novas, espécies de flores que não existiam no jardim original. Isadora havia sugerido violetas africanas que sua mãe adorava, e Dom Vicente concordou. O jardim agora era mistura de passado e presente, memória e esperança. Na manhã em que o trabalho foi oficialmente concluído, Dom Vicente organizou pequena cerimônia. Convocou todos os empregados da casa e os jardineiros que haviam trabalhado na restauração. Reuniram-se no centro do jardim, ao redor da maior das fontes. Quero agradecer a todos pelo trabalho dedicado, disse Dom Vicente, sua voz firme, mas emocionada. Este jardim foi muito importante para minha falecida esposa. Deixá-lo morrer foi meu erro. Mantê-lo morto foi minha covardia. Mas vocês me ajudaram a trazê-lo de volta à vida. E com ele, trouxeram de volta a parte de mim que eu achava perdida. Ele olhou diretamente para Isadora. Especialmente quero agradecer à senhorita Isadora, que não apenas trabalhou incansavelmente, mas também me lembrou que beleza pode coexistir com dor, que novos começos não apagam o passado, apenas o honram de forma diferente. Os empregados aplaudiram educadamente, mas Isadora via nos olhos de alguns deles desconforto, desconfiança. Sabiam que o barão estava cruzando linhas que não deveriam ser cruzadas. Mas era Benedita quem mais tarde naquele dia expressaria a preocupação em voz alta. As duas estavam sozinhas na cozinha quando a mulher mais velha disse: "Menina, preciso falar com você como quem tem mais estradas andadas." Isadora parou de descascar batatas e olhou para ela. "Pode falar, Benedita. Você sabe o que está fazendo? Com o barão?" "Não estou fazendo nada de errado", defendeu-se Isadora. "Apenas ajudei com o jardim." "Não finjo ser tola e você não deveria me tratar como tal", disse Benedita firmemente. "Vi como ele olha para você. Vi como você olha para ele. E vi aonde essas coisas levam para moças como nós." Isadora baixou os olhos. "Sei que é complicado." "Complicado?" Benedita riu sem humor. "Menina, é impossível. Ele é um barão. Você é uma criada comprada. No melhor dos casos, você se torna amante dele. Escondida, usada e eventualmente descartada. No pior, você se apaixona de verdade, ele também. Mas a sociedade os destrói a ambos. Não importa como termine, você quem sai perdendo." "Eu sei disso", disse Isadora, a voz trêmula. "Sei de todos os riscos, mas pela primeira vez na minha vida, alguém me vê. Realmente me vê. Não como mercadoria para pagar dívidas, não como apenas mais uma boca para alimentar, mas como pessoa com valor próprio. Como posso simplesmente ignorar isso?" Benedita suspirou profundamente e puxou uma cadeira, sentando-se pesadamente. "Olha, vou te contar uma história. Antes de vir trabalhar aqui, trabalhei em outra fazenda. Tinha 18 anos, recém-liberta, precisando de emprego. O filho do fazendeiro, um rapaz bonito de 25 anos, começou a prestar atenção em mim. Dizia que eu era especial, que não via cor ou classe, só via a pessoa. Acreditei nele." Pausa. Ela respirou fundo antes de continuar. "Fiquei grávida. Quando contei a ele, sabe o que aconteceu? Ele negou tudo. Disse que eu estava tentando aproveitar dele, que provavelmente era filho de qualquer um. A família me expulsou sem referências, sem dinheiro, grávida e sozinha. Perdi o bebê 2 meses depois, em condições que não vou descrever porque ainda me dão pesadelos." "Benedita, eu não sabia", sussurrou Isadora.
tocando o braço da mulher mais velha. Poucos sabem. Não conto para ganhar pena, conto para te alertar. Esses homens, por mais que pareçam diferentes, por mais que falem bonito, no final sempre escolhem sua posição, sua classe, sua conveniência. E nós sempre pagamos o preço. Dom Vicente não é assim, protestou Isadora, mas sua voz carecia de convicção completa. Talvez não seja, concedeu Benedita. Talvez ele seja realmente diferente. Mas mesmo que seja, mesmo que o amor dele seja genuíno, o mundo não é gentil com amores que cruzam essas linhas. Você já pensou no que acontece se isso virar escândalo público? Penso nisso toda noite, admitiu Isadora. E ainda assim, não consigo me afastar. As preocupações de Benedita se mostraram proféticas mais cedo do que qualquer um esperava. A condessa Lavínia, frustrada por suas advertências terem sido ignoradas, decidiu forçar a situação. Organizou um grande sarau em sua fazenda, convidando todos os fazendeiros e nobres da região. E fez questão de enviar convite especial a Dom Vicente, incluindo nota manuscrita. Querido Vicente, já passou tempo demais desde que apareceu em sociedade. Sua presença será muito apreciada. Temos assuntos importantes a discutir sobre o futuro da região. Sua velha amiga Lavínia. Dom Vicente não queria ir. Detestava eventos sociais, especialmente agora que sabia que seria um palco para fofocas sobre ele e Isadora. Mas Dona Francisca, sempre pragmática, o convenceu. Senhor, se não aparecer, só confirmará os rumores. Eles dirão que está escondido por vergonha ou culpa. Melhor ir, mostrar que não tem nada a esconder, que está simplesmente vivendo sua vida. Na noite do sarau, Dom Vicente vestiu seu melhor traje formal, terno preto impecável com colete bordado e gravata de seda. Olhou-se no espelho e viu um estranho. Havia tanto tempo desde que se vestira assim, desde que participara desse tipo de evento. Antes de sair, passou pelo jardim onde Isadora regava as flores do crepúsculo. Preciso ir a um compromisso social, disse ele. Provavelmente será desagradável. Ela sorriu com compreensão. Então volte rápido. As flores e eu estaremos aqui esperando. Ele queria dizer tanto naquele momento. Queria dizer que ela era a razão pela qual finalmente tinha coragem de enfrentar a sociedade novamente. A fazenda Santa Cecília estava iluminada como um palácio. Lanternas coloridas pendiam das árvores. Músicos tocavam no salão principal. Mesas transbordavam com comidas e vinhos importados. Quando Dom Vicente chegou, houve momento perceptível de silêncio. Cabeças se viraram, conversas pausaram. Então, lentamente, as pessoas voltaram ao que estavam fazendo, mas ele sentia os olhares, ouvia os sussurros. Lavínia apareceu imediatamente, toda sorrisos e falsa efusividade. Vicente, que maravilha que veio. Está com aparência tão melhor. O ar fresco deve estar lhe fazendo muito bem. Ou seria outra coisa? O veneno estava mal disfarçado. Durante a noite, Dom Vicente foi abordado por diversos fazendeiros, todos com alguma versão da mesma conversa velada. Ouvi que está reformando Monte Verde. Ótimo ver a fazenda voltando à vida. E dizem que tem ajuda competente. Muito importante ter empregados de confiança, não é? Ele respondia com monossílabos, recusando-se a engajar. Mas a pressão aumentava. Finalmente, após o jantar, Lavínia reuniu um grupo dos fazendeiros mais influentes na biblioteca privada. Chamou Dom Vicente com pretexto de discutir negócios. Quando Dom Vicente entrou na biblioteca, percebeu imediatamente que não se tratava de negócios. Além de Lavínia, estavam presentes o comendador Brandão, dono de 3 fazendas na região, o coronel Almeida, homem de influência política considerável, e o visconde de Paraíba do Sul, um dos nobres mais antigos e respeitados do vale. Todos olhavam para ele com expressões que variavam entre preocupação e desaprovação. Vicente, sente-se por favor, disse Lavínia, indicando uma poltrona no centro da sala, posicionada de forma que ele ficasse cercado pelos outros. Preferindo ficar de pé, respondeu ele friamente. Entendo. Direto ao assunto, então, Lavínia trocou olhares com os outros homens. Estamos aqui como seus amigos, Vicente. Como pessoas que respeitam sua família e se preocupam com seu bem-estar. Não soam como amigos, observou Dom Vicente. Soam como tribunal.
O comendador Brandão se inclinou para a frente, as mãos entrelaçadas sobre sua barriga proeminente. Barão de Monte Verde, todos entendemos que os últimos anos foram difíceis para o senhor. A perda da baronesa e de seu filho foi tragédia que comoveu toda a região. Mas agora, quando finalmente está emergindo desse período sombrio, parece estar tomando decisões que levantam preocupações. Que decisões? Perguntou Dom Vicente, embora soubesse perfeitamente para onde aquilo ia. Há rumores, disse o coronel Almeida com voz grave. Rumores sobre envolvimento inadequado com uma das suas criadas. Uma moça comprada, pelo que entendemos, para saldar dívidas de família. O senhor certamente entende como isso parece. Não há envolvimento inadequado, disse Dom Vicente com voz controlada, mas firme. Contratei uma criada. Ela tem conhecimento de flores e me auxiliou na restauração do jardim de minha falecida esposa. Isso é tudo. O Visconde de Paraíba do Sul, homem de 70 anos com barba branca e olhos penetrantes, falou pela primeira vez. Vicente, conheço sua família há 3 gerações. Seu avô era meu amigo íntimo, então falo não como crítico, mas como alguém que genuinamente se preocupa. A forma como olha para essa moça, a forma como a trata, vai além da relação apropriada entre senhor e criada. E isso é perigoso. Perigoso para quem? Perguntou Dom Vicente. Para mim? Para ela? Ou apenas perigoso para as normas sociais confortáveis que vocês todos defendem? Para todos os envolvidos, respondeu Lavínia. Vicente, seja realista. Você é um dos barões mais respeitados da região. Sua família tem nome, história, responsabilidades. Envolver-se romanticamente com uma criada, especialmente uma comprada, seria escândalo de proporções imensas. Destruiria sua reputação e a dela também. Ela seria vista como aproveitadora, como mulher que usou sua posição vulnerável para seduzir homem em momento de fraqueza. E quem disse que há envolvimento romântico? Dom Vicente cruzou os braços. Vocês estão julgando baseados em suposições e fofocas. Não negue o que é óbvio, disse Lavínia com impaciência. Todos na região sabem. Os próprios empregados de sua casa falam. Você passa horas com ela no jardim, jantam juntos. Ela tem acesso à sua biblioteca privada. Esses não são privilégios de criada comum. Dom Vicente sentiu a raiva crescer, mas manteve-se controlado. Desde quando meus empregados prestam relatórios aos senhores? Desde quando minhas ações privadas, dentro de minha própria propriedade, são assunto de vocês? Tornam-se assunto nosso quando ameaçam a ordem social que mantém nossas comunidades funcionando, disse o comendador Brandão. Vicente, o senhor não é homem tolo. Sabe como nosso mundo funciona. Há hierarquias, há regras, e essas regras existem por razão. Se cada senhor começar a se envolver seriamente com suas criadas, onde isso termina? Que tipo de exemplo estamos dando? Talvez estejam dando exemplo de hipocrisia, respondeu Dom Vicente com voz cortante. Quantos dos homens nesta sala têm amantes entre suas escravas ou criadas? Quantos têm filhos bastardos espalhados por suas propriedades? Mas isso é aceitável, não é? Desde que seja discreto, desde que não haja sentimento real envolvido, desde que essas mulheres permaneçam no lugar que a sociedade designou para elas. Isso é completamente diferente, protestou o coronel. Relações físicas entre classes sempre existiram. É natureza humana. Mas amor, casamento, isso cruza linhas que não podem ser cruzadas. E quem disse que quero me casar com ela? Perguntou Dom Vicente, embora as palavras soassem falsas até para ele. Não precisa dizer, respondeu o Visconde tristemente. Está escrito em cada ação sua. Vicente, meu rapaz, entendo mais do que imagina. Também perdi minha primeira esposa jovem. Sei o vazio que isso deixa. E sei como é tentador preencher esse vazio com primeira pessoa que mostra gentileza. Mas isso não é gentileza que essa moça está mostrando, disse Lavínia com voz dura. É cálculo. Ela viu oportunidade e está aproveitando. Provavelmente já está planejando como prender o senhor permanentemente. Cuidado, condessa. A voz de Dom Vicente ficou perigosamente baixa. Está falando de alguém que não conhece, fazendo acusações sem base. Conheço o tipo dela, rebateu Lavínia. Moças bonitas de origem baixa que usam suas qualidades para subir na vida. Vi isso acontecer dezenas de vezes. E sempre termina em tragédia. Chega, Dom Vicente caminhou em direção à porta.
Vim aqui por cortesia, mas não permanecerei para ouvir difamações. Espere. O comendador Brandão se levantou. Antes que vá, precisa entender as consequências. Se continuar neste caminho, se houver alguma confirmação pública de relacionamento impróprio, haverá repercussões. Que tipo de repercussões? Dom Vicente virou-se lentamente. O comendador trocou olhares com os outros antes de responder. Comerciais primeiramente. Muitos de nós temos contratos com Monte Verde. Esses contratos poderiam ser, digamos, reavaliados. Sociais também, acrescentou Lavínia. As portas que sempre estiveram abertas para sua família começariam a se fechar. Convites não seriam mais estendidos. Associações seriam delicadamente dissolvidas. E politicamente, disse o coronel Almeida. Tenho conexões no governo provincial. Certas concessões que sua fazenda desfruta, certas isenções fiscais, poderiam ser revistas. Entendo. Dom Vicente assentiu lentamente. Estão me dando ultimato. Ou abandono Isadora ou sofro as consequências. Estamos tentando protegê-lo de decisão desastrosa, insistiu o Visconde. Dom Vicente olhou para cada um deles, esses pilares da sociedade que acreditavam ter direito de ditar como ele deveria viver. Parte dele queria ceder, aceitar que eles tinham razão, que era loucura arriscar tudo por uma moça que conhecia há apenas meses. Mas então pensou em Isadora, em seu sorriso gentil, em sua voz cantando no jardim, em como ela o via não como título ou propriedade, mas simplesmente como homem. Pensou em como, pela primeira vez em 7 anos, acordava de manhã com algo além de dor no peito. Vocês sabem o que aprendi nos últimos 7 anos, disse ele finalmente. Aprendi que títulos não aquecem camas vazias, que respeito social não preenche casas silenciosas, que a aprovação de pessoas que só se importam com aparências vale absolutamente nada quando você está sozinho com seus fantasmas. Ele abriu a porta. Então, façam o que acharem necessário. Cancelem contratos, fechem portas, usem suas influências. Mas não vou desistir da única pessoa que me fez sentir vivo novamente só para manter a aprovação de vocês. Vicente, você está cometendo erro terrível, disse Lavínia, o rosto vermelho de raiva. Talvez, respondeu ele, mas será meu erro, minha escolha. E prefiro viver com consequências de escolhas próprias do que morrer lentamente seguindo regras alheias. A viagem de volta para Monte Verde pareceu interminável. Dom Vicente sentia peso da decisão que acabara de tomar. Não tinha ilusões sobre o que viria. Os ataques seriam implacáveis. Sua reputação, construída ao longo de gerações, seria manchada. Os negócios sofreriam. A vida que conhecia mudaria irrevogavelmente. Quando chegou à fazenda, já passava da meia-noite. A casa estava escura, silenciosa. Mas havia luz no jardim. Isadora estava lá como prometera, regando as flores sob o luar. Ela se virou ao ouvir seus passos, o sorriso morrendo ao ver sua expressão. Aconteceu algo, disse ela, não era pergunta. Ele assentiu, caminhando até ficar diante dela. Preciso lhe contar tudo. E contou. Sobre a emboscada na biblioteca de Lavínia, sobre as acusações e ameaças, sobre o ultimato que lhe fora dado. Isadora ouviu em silêncio, o rosto ficando progressivamente mais pálido. Quando ele terminou, ela baixou o regador, as mãos tremendo. Eles têm razão, disse ela com voz quebrada. Eu trouxe isso para a sua vida. Eu deveria ter mantido distância. Deveria ter sido mais forte. Não, Dom Vicente segurou suas mãos. Eles não têm razão. Têm medo, têm preconceito, têm rigidez de pensamento, mas não têm razão. Mas sua reputação, seus negócios, tudo que sua família construiu, lágrimas escorriam pelo rosto dela. Não posso ser responsável por destruir isso. Posso reconstruir negócios, disse ele firmemente. Posso sobreviver sem aprovação social, mas não posso, não vou, voltar a viver como morto-vivo só para satisfazer expectativas alheias. Isadora puxou as mãos, afastando-se. O senhor diz isso agora, na emoção do momento. Mas com o tempo, quando as consequências realmente chegarem, vai se ressentir de mim. Vai olhar para mim e ver tudo que perdeu. Não vou, insistiu ele, seguindo-a. Isadora, olhe para mim. Ela obedeceu, os olhos cheios de dor e medo. Há algo que preciso dizer, e precisa ouvir mesmo que seja assustador, mesmo que mude tudo.
Ele respirou fundo. Estou me apaixonando por você. Talvez já esteja completamente apaixonado. Não sei exatamente quando começou. Se foi quando ouvi você cantando pela primeira vez. Se foi quando trabalhamos juntos no jardim. Se foi em uma das centenas de pequenos momentos que compartilhamos. Mas sei que é real. E sei que não posso mais fingir o contrário. As lágrimas de Isadora caíam livremente agora. Não pode dizer essas coisas. Não pode fazer isso comigo. Por que não? Por quê? Ela quase gritou. Porque sou criada comprada. Porque minha presença em sua vida é baseada em contrato de servidão. Porque tudo isso é construído sobre fundação de desigualdade e injustiça. Como posso acreditar que seus sentimentos são reais quando você literalmente me possui? A pergunta o atingiu como soco no estômago. Ele nunca havia pensado naquilo dessa forma, mas ela tinha razão. Como poderia haver escolha genuína, consentimento verdadeiro, quando havia desequilíbrio tão fundamental de poder entre eles? Você tem razão, disse ele após longo momento. Tem absoluta razão. E há apenas uma forma de mudar isso. Ele virou-se e caminhou rapidamente de volta para a casa. Isadora o seguiu confusa. Senhor, o que está fazendo? Dom Vicente foi direto para seu escritório, acendeu todas as lâmpadas e começou a procurar nos arquivos. Finalmente encontrou o que buscava. O contrato de servidão de Isadora, registrado e selado. Segurou o documento à luz, lendo os termos que amarravam Isadora àquela fazenda por 3 anos. 3 anos de sua vida, de sua liberdade, vendidos para pagar dívidas que nem eram dela. A injustiça disso o enojava. O que está fazendo? Isadora havia chegado à porta do escritório. Corrigindo um erro, respondeu ele. Puxou uma vela próxima e, antes que ela pudesse protestar, colocou a chama na borda do contrato. Não. Isadora correu para a frente, mas ele já tinha erguido o papel em chamas. Eles observaram juntos, enquanto o documento se consumia, as cinzas caindo sobre a mesa de mogno. Estava louco? Ela ofegava. Aquele contrato, meu pai ainda deve o dinheiro. Maurício não vai fazer nada, interrompeu Dom Vicente. Porque amanhã de manhã vou pessoalmente até ele e pagarei a dívida integralmente. Seu pai ficará livre e você também. Não pode fazer isso, protestou ela. É muito dinheiro e posso e vou, ele disse firmemente. E antes que argumente que isso te coloca em dívida comigo, quero deixar claro. Não é empréstimo, é presente. Não espero reembolso, não espero gratidão além de comum decência humana. Sua liberdade não virá com novas correntes. Isadora cambaleou, apoiando-se na parede. Por quê? Por que faria isso? Por várias razões ele começou a listar. Porque é a coisa certa a fazer. Porque ninguém deveria ser propriedade de outro. Porque seu pai não deveria sofrer para sempre por decisões ruins tomadas em momento de desespero. Ele pausou. Então acrescentou mais suavemente. E porque só posso cortejar você, adequadamente, se for mulher livre, capaz de escolher por si mesma. Mas e seu ultimato? Perguntou Isadora, ainda processando tudo. As ameaças daquelas pessoas? Queimar o contrato não muda que minha presença aqui causa escândalo. Então não ficará aqui, disse ele. Ou melhor, não ficará como criada. Continuará, se quiser, como mulher livre, como ele hesitou, buscando as palavras certas, como dama de companhia de minha casa, posição respeitável que muitas viúvas ou mulheres solteiras de boa família ocupam. Ninguém poderia criticar isso apropriadamente. Isadora o olhou com mistura de incredulidade e algo que poderia ser esperança. Está planejando tudo, criando posições fictícias, reescrevendo realidade. E se eu simplesmente for embora, se pegar minha liberdade e partir, ficaria devastado, admitiu ele, mas respeitaria sua escolha. É exatamente esse o ponto, Isadora. Pela primeira vez desde que chegou aqui, você tem escolha real. Pode ficar, pode ir, pode fazer o que quiser com sua vida. Ela deslizou pela parede até sentar-se no chão. As pernas não a sustentavam mais. A cabeça girava com possibilidades, com o peso súbito da liberdade. Durante meses vivera com sua vida ditada por contrato, por dívidas, por circunstâncias além de seu controle. E agora, de repente, era livre. Dom Vicente se ajoelhou ao lado dela. Sei que é muito para processar. Não precisa decidir nada esta noite.
Tome o tempo que precisar, mas precisa saber uma coisa. Ele tocou gentilmente seu rosto, fazendo-a olhar para ele. Independente do que decidir sobre nós, sobre ficar ou partir, sua liberdade é garantida. Isadora passou a noite em claro, deitada em sua pequena cama olhando para o teto. Pela primeira vez em meses, aquele não era seu quarto por obrigação contratual. Era seu por escolha. Poderia levantar-se, fazer suas malas e partir. Nada aprendia ali além do que exatamente? Amor? Era isso que sentia por Dom Vicente? Ou era gratidão disfarçada de afeto? Como distinguir sentimentos genuínos de resposta emocional a ser resgatada? Ao amanhecer, ouviu movimento incomum na casa. Levantou-se e espreitou pela janela. Dom Vicente estava na entrada vestido formalmente, entrando em sua carruagem. Ia cumprir sua promessa de pagar Maurício. Dona Francisca bateu na porta poucas horas depois. Entre, disse Isadora. A governanta entrou, seu rosto mostrando mistura complexa de emoções. Então é verdade. O senhor realmente queimou seu contrato. As notícias viajam rápido, observou Isadora. Tobias viu tudo, explicou Dona Francisca. E bem, ele pode ter mencionado para Benedita, que me contou. Toda a casa sabe agora. E o que todos estão pensando? Perguntou Isadora, embora temesse a resposta. Dona Francisca sentou-se pesadamente numa cadeira. Pensam muitas coisas. Alguns acham romântico, outros acham escandaloso. Benedita está convencida de que terminará em desastre. E eu? Não sei o que pensar. Ela olhou diretamente para Isadora. Sirvo esta família há 40 anos. Vi Dom Vicente nascer, crescer, casar-se, perder tudo que amava. Nos últimos 7 anos vi-o definhar. E então você chegou e, pela primeira vez, vi faísca de vida voltar a seus olhos. Então a senhora aprova? Perguntou Isadora. Não disse isso, respondeu Dona Francisca. Disse que vi mudança. Mas mudança não é sempre boa. Às vezes é apenas diferente. E no caso de vocês dois, bem, há tantas complicações. Ela suspirou. Mas também vi algo mais. Vi homem fazendo sacrifício real. Queimar aquele contrato, pagar sua dívida, não são gestos vazios. Custam dinheiro, sim, mas mais importante, custam orgulho. Dom Vicente está essencialmente admitindo para si mesmo e para o mundo que você importa mais que convenções sociais. Isso significa algo. Significa que agora tenho que decidir se fico ou se vou, disse Isadora baixinho. E honestamente, não sei o que fazer. Bem, disse Dona Francisca levantando-se. Tem tempo agora. Tempo para pensar, para sentir, para decidir sem pressão de contratos ou dívidas. Use esse tempo sabiamente. Dom Vicente retornou ao meio-dia. Isadora o viu descer da carruagem, e até de longe podia ver a tensão em seus ombros. Correu até a entrada, chegando justamente quando Tobias abria a porta. Está feito? Perguntou ela. Está feito, confirmou ele. Maurício não ficou feliz em perder, como ele colocou. Mercadoria valiosa, mas dinheiro fala mais alto que qualquer outra coisa para homens como ele. A dívida está paga. Seu pai está livre. E quanto a mim? Você é livre, disse ele. Completamente livre. Há apenas um detalhe. O quê? Maurício fez questão de espalhar por toda Vassouras o que aconteceu. Provavelmente já está contando versão distorcida da história, sugerindo que você me seduziu, que usou artifícios femininos para manipular homem viúvo vulnerável. Isadora sentiu o estômago afundar. Então começa. A destruição de reputações que todos avisaram. Não apenas minha, mas sua também agora. Sim, admitiu Dom Vicente, e vai piorar antes de melhorar. As pessoas de quem falei ontem não farão ameaças vazias. Haverá consequências reais. Ele olhou diretamente em seus olhos. É por isso que preciso que entenda. Ainda pode ir embora. Posso arranjar passagem para você em outra província, onde ninguém conhece sua história. Posso prover recursos suficientes para começar nova vida. Não precisa ficar e enfrentar o que vem pela frente. Seria ir embora antes da batalha começar de verdade, observou ela. Seria te proteger, corrigiu ele. E me proteger também, de ter que assistir você sofrer por escolhas que fiz. Isadora pensou em tudo o que acontecera desde que chegara àquela fazenda. Pensou na jovem assustada que descera da carroça meses atrás, pensando que sua vida havia acabado.
Mas não acabara. Transformara-se. Ela havia encontrado propósito no jardim, paz nos livros, e algo que começava a aparecer muito com amor nos olhos de um homem que a via como igual. Não vou embora, disse ela finalmente. Se vamos enfrentar tempestade, enfrentaremos juntos. Tem certeza? Ele perguntou. Porque uma vez que fizer essa escolha, não haverá volta fácil. Tenho certeza, afirmou ela, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. Pela primeira vez na vida, estou fazendo escolha que é realmente minha, e escolho ficar. O alívio no rosto dele era palpável. Ele deu passo em sua direção, então hesitou. Posso abraçá-la? Pode, sussurrou ela. Foi abraço casto, respeitoso, mas carregado de promessa. Nos braços dele, Isadora sentiu-se segura de forma que não experimentava desde a infância, desde antes da morte de sua mãe, e soube com certeza absoluta que havia feito a escolha certa. As semanas seguintes testaram essa certeza repetidamente. Como Dom Vicente previra, as consequências foram severas e imediatas. 3 dos principais compradores de café de Monte Verde cancelaram contratos, citando razões vagas sobre qualidade ou preços. Todos sabiam que era punição velada. O padre da paróquia local recusou-se a cumprimentar Dom Vicente após a missa, virando-se ostensivamente quando ele se aproximou. Convites para eventos sociais pararam de chegar completamente. Mas o ataque mais calculado veio de Lavínia. Ela começou campanha silenciosa, mas efetiva de destruição de reputação. Em cada chá, cada sarau, cada reunião social, semeava dúvidas e insinuações. Ouvi que aquela moça era conhecida em Vassouras por comportamento duvidoso, dizia ela com falsa preocupação. Não é de admirar que tenha conseguido enfeitiçar o pobre Vicente. Ele sempre foi vulnerável, especialmente após a tragédia. É nosso dever, como amigos, protegê-lo de seus próprios impulsos autodestrutivos. As histórias se multiplicavam e distorciam. Diziam que Isadora havia sido prostituta antes de ser vendida como criada, que havia praticado bruxaria para seduzir o barão, que estava grávida e tentando prender um marido rico. Cada versão era mais absurda que a anterior, mas não importava. As mentiras se espalhavam mais rápido que qualquer verdade poderia alcançar. Isadora tentava ignorar, mas era difícil. Quando ia ao mercado da cidade com Benedita, as vendedoras sussurravam e riam atrás delas. Crianças atiravam pedras pequenas e gritavam insultos. Uma vez uma mulher cuspiu em sua direção, chamando-a de aproveitadora. Benedita agarrou seu braço com firmeza. Mantenha a cabeça erguida, sussurrou ela. Não dê a eles a satisfação de ver que te afetou, mas afetava. Como não afetaria? Isadora voltou para Monte Verde com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Dom Vicente a encontrou no jardim, sentada entre as rosas que haviam plantado juntos. Contou-lhe o que acontecera, as palavras saindo entrecortadas. Ele ouviu em silêncio, o rosto ficando progressivamente mais tenso. Quando ela terminou, ele disse: Não volte à cidade, enviarei criados para qualquer compra necessária. Você não deveria ter que suportar isso. Mas isso é se render, protestou ela. É deixá-los vencerem. É proteger você, corrigiu ele. Isadora, não posso controlar o que dizem ou fazem, mas posso garantir que aqui, nesta propriedade, você está segura e respeitada. Foi então que Lavínia decidiu escalar seus ataques. Não satisfeita com fofocas e exclusão social, ela procurou Maurício Santos. Os dois se encontraram numa estalagem suja nos arredores de Vassouras. Ouvi dizer que o barão de Monte Verde pagou generosamente pela liberdade de certa moça, disse Lavínia, colocando uma bolsa de moedas sobre a mesa. Deve tê-lo irritado perder mercadoria tão valiosa. Maurício olhou para a bolsa com olhos gananciosos. E irritou, sim. Gastei tempo e recursos rastreando o pai dela, emprestando o dinheiro, documentando tudo. E então o barão vem e desfaz tudo com um pagamento único. Não é justo. Realmente não é, concordou Lavínia. E se eu lhe dissesse que há forma de, digamos, recuperar seu investimento? Seus olhos estreitaram. Estou ouvindo. Lavínia inclinou-se para a frente, baixando a voz. Há certos documentos que podem ser questionados, certas dívidas que podem ser descobertas. Entendo que o pai dessa moça era jogador nas horas vagas. Apostava em brigas de galo, em cartas. Deve ter deixado mais dívidas que as registradas oficialmente.
Maurício entendeu imediatamente. A senhora está sugerindo que eu invente dívidas adicionais e tente reclamar a moça novamente baseado nelas. Não estou sugerindo que invente nada, disse Lavínia com um sorriso frio. Estou simplesmente observando que registros podem ser incompletos e que homens desesperados frequentemente esquecem de mencionar todas suas dívidas. Se você encontrasse evidência de, digamos, mais R$ 1.000 devidos, bem, isso seria assunto legal legítimo. Isso nunca se sustentaria em tribunal, observou Maurício. Não precisa se sustentar por muito tempo, respondeu Lavínia. Apenas o suficiente para criar escândalo, para forçar o barão a escolher entre pagar novamente, admitindo publicamente que está gastando fortunas para manter essa moça, ou permitir que ela seja levada de volta à servidão, mostrando que seu suposto amor tem limites. De qualquer forma, a reputação deles é destruída além de reparo. 2 semanas depois, um oficial judicial apareceu em Monte Verde com mandado de citação. Isadora foi convocada a aparecer em tribunal para responder sobre dívidas pendentes de seu pai. Dom Vicente leu o documento com crescente fúria. Isto é fraude óbvia. As dívidas listadas aqui são totalmente fabricadas. Nenhuma delas tem documentação legítima. Mas teremos que provar isso em tribunal, disse Isadora, o rosto pálido. E enquanto isso, estarei sob suspeita de ter enganado o senhor, de ter escondido dívidas, de ser desonesta. Exatamente o que eles querem. Dom Vicente amassou o papel com força. Lavínia, isto tem as marcas dela por toda parte. Maurício sozinho não teria coragem ou recursos para algo assim. Ele contratou o melhor advogado que conseguiu encontrar, um homem chamado Dr. Tavares, conhecido tanto por sua competência quanto por sua disposição em defender causas impopulares. Precisamos de evidência de que estas dívidas são falsas, disse Dr. Tavares, após revisar o caso. Registros bancários, testemunhas que possam atestar o caráter do pai de Isadora, qualquer coisa que lance dúvida sobre as alegações de Maurício. Ele pausou. E honestamente, barão, precisa se preparar para a possibilidade de perder. Não vou perder, disse Dom Vicente com determinação absoluta. Não vou permitir que levem ela novamente. Senhor, com todo respeito, pode não ser sua escolha. Se o juiz decidir que as dívidas são válidas, e com a pressão social que existe, a chance real de que decida exatamente isso, então, legalmente, Maurício tem direito de reclamar. Naquela noite, Dom Vicente chamou Isadora para a biblioteca. Ela entrou para encontrá-lo andando de um lado para outro, claramente agitado. Preciso falar com você sobre algo e preciso que ouça completamente antes de responder. Ela se sentou, o coração acelerado com apreensão. Está bem. Há uma forma de garantir que Maurício nunca possa reclamá-la novamente. Uma forma que nenhum tribunal, nenhuma lei, nenhuma fraude poderia desfazer. Ele parou diante dela. Case-se comigo. Isadora ficou paralisada, incapaz de processar as palavras. O quê? Como minha esposa, você estará protegida por meu nome, minha posição, minhas leis. Nenhum agiota poderia tocá-la. Nenhuma dívida, real ou inventada, teria poder sobre você. Ele se ajoelhou diante dela. Sei que não é pedido de casamento que qualquer mulher sonha. Não há romance nisso. Não há flores ou poesia. É pragmático e talvez até desesperado, mas é real. E meus sentimentos por você são reais. Ele pegou suas mãos. Amo você, Isadora. Não sei exatamente quando aconteceu, mas aconteceu. E se você me aceitar, prometo passar o resto da vida fazendo você feliz, protegendo você, honrando você. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela agora. Senhor Vicente, você não precisa fazer isso. Não precisa se sacrificar assim. Não é sacrifício, disse ele firmemente. Seria sacrifício viver sem você. Seria sacrifício assistir você ser levada, sabendo que poderia ter impedido. Seria sacrifício passar o resto da vida me arrependendo de não ter sido corajoso o suficiente quando importava. Mas o escândalo, sussurrou ela, será enorme, maior do que qualquer coisa até agora. Você perderá tudo. Não tudo, corrigiu ele. Perderei posição social, talvez alguns negócios. Definitivamente a aprovação de pessoas cuja opinião não valorizo. Mas ganharei você, e isso vale infinitamente mais.
Isadora olhou para aquele homem ajoelhado diante dela, um barão disposto a desafiar toda a estrutura social por ela. Pensou em sua jornada, desde a jovem desesperada vendida para pagar dívidas até este momento impossível. Pensou em como ele a fizera sentir-se vista, valorizada, amada, e soube sua resposta. Sim, disse ela, sua voz firme apesar das lágrimas. Caso-me com você, não por proteção, não por conveniência, mas porque te amo também, porque você me devolveu esperança quando eu achava que estava perdida, porque quando estou com você, sinto que finalmente cheguei em casa. Dom Vicente a puxou para seus braços e pela primeira vez beijou-a verdadeiramente. Foi beijo que continha meses de sentimentos reprimidos, semanas de tensão, dias de incerteza. Foi promessa e celebração ao mesmo tempo. Quando se separaram, ambos rindo e chorando simultaneamente, ele disse: "Vamos nos casar amanhã." "Amanhã?" Ela piscou surpresa. "Não quero esperar", explicou ele. "Cada dia que passa é dia que Maurício e Lavínia têm para criar mais problemas. E, francamente, agora que você disse sim, não quero desperdiçar um momento sequer que poderia passar como seu marido. Mas não há tempo para preparativos, para vestido apropriado, para convidados. Não preciso de nada disso", disse ele. "Só preciso de você, de um padre e de testemunhas. O resto é superficial." Na manhã seguinte, Dom Vicente acordou Dona Francisca antes do amanhecer. "Precisa preparar a capela da fazenda. Haverá casamento hoje." A governanta, ainda meio sonolenta, levou momento para processar. "Casamento do senhor? Com a senhorita Isadora?" "Com a baronesa Isadora, em breve", corrigiu ele com um pequeno sorriso. "E quero que todos os empregados da fazenda estejam presentes. Não como espectadores, mas como convidados honrados." A notícia se espalhou rapidamente pela propriedade. As reações variavam de choque à alegria, de preocupação à admiração. Benedita abraçou Isadora com força quando soube. "Você é louca", disse ela, mas estava sorrindo. "Completamente louca, mas também mais corajosa do que eu jamais fui. Seja feliz, menina. Contra todas as probabilidades, seja feliz." O padre local, como esperado, recusou-se a oficiar a cerimônia. Mas o padre da paróquia vizinha, um homem mais jovem com ideias progressistas, aceitou quando Dom Vicente explicou a situação. "Deus não faz distinção entre classes quando olha para o amor verdadeiro", disse o padre. "Seria honra unir dois corações que claramente se pertencem." Isadora não tinha vestido de noiva elaborado. Usou o melhor vestido que possuía, um de algodão branco simples que Dona Francisca ajudou a adornar com fitas de seda e flores frescas do jardim. Seu cabelo foi arrumado com tranças delicadas, entrelaçadas com mais flores. Ela estava simples, mas radiante. A pequena capela da fazenda nunca parecera tão cheia ou tão viva. Todos os trabalhadores compareceram, vestidos com suas melhores roupas. Dona Francisca chorava abertamente. Tobias sorria discretamente. Joana segurava as mãos entrelaçadas contra o peito. Quando Isadora entrou na capela, não havia ninguém para levá-la até o altar. Seu pai ainda estava em Vassouras, recuperando-se da notícia de que sua filha se tornaria baronesa. Mas então Benedita se adiantou, oferecendo seu braço. "Deixe eu fazer isso", disse ela baixinho. "Toda noiva merece alguém ao seu lado." Isadora segurou seu braço com gratidão e juntas caminharam pelo corredor estreito. Dom Vicente esperava no altar, vestido em seu melhor traje, mas o que Isadora via não eram as roupas finas ou a postura aristocrática. Via o homem que havia queimado seu contrato de servidão, que havia desafiado toda a sociedade por ela, que a olhava agora como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Os votos foram simples, mas profundamente significativos. "Eu, Vicente de Albuquerque, tomo você, Isadora, como minha legítima esposa. Prometo amá-la, respeitá-la e protegê-la, não como o senhor protege propriedade, mas como igual protege igual, como parceiro, honra parceiro. Prometo que sua voz terá sempre peso em nossa casa, que suas opiniões serão sempre valorizadas, que sua felicidade será sempre minha prioridade. Eu, Isadora, tomo você, Vicente, como meu legítimo esposo. Prometo amá-lo, apoiá-lo e estar ao seu lado em todas as tempestades que virão.
E sabemos que virão muitas. Prometo honrar a memória daqueles que você perdeu, não tentando substituí-los, mas honrando o amor que eles representaram. Quando o padre os declarou marido e mulher, houve explosão de aplausos e vivas dos trabalhadores presentes. Pela primeira vez em anos, a capela ecoava com alegria genuína. Dom Vicente beijou sua nova esposa sob os olhares aprovadores de todos que realmente importavam. Nas semanas seguintes, o escândalo foi exatamente tão grande quanto previsto. Lavínia ficou furiosa ao descobrir que seu plano fracassara. Maurício perdeu seu processo no tribunal quando o juiz decidiu que um homem casado com uma baronesa não poderia ser perseguido por dívidas fabricadas. A sociedade da região se dividiu. Alguns nunca perdoaram Dom Vicente por quebrar tantas convenções sociais. Outros, especialmente os mais jovens e progressistas, viram nele exemplo de coragem e amor verdadeiro. Os negócios de Monteverde sofreram inicialmente, mas Dom Vicente era administrador competente demais para falhar. Encontrou novos compradores, estabeleceu novas parcerias, adaptou-se e descobriu que havia todo um mundo de comerciantes e empresários que não se importavam com escândalos sociais, apenas com qualidade e confiabilidade. Isadora florescia em seu novo papel. Não tentava ser cópia de Amélia, mas encontrou sua própria forma de ser baronesa. Abriu a fazenda para crianças órfãs da região, estabelecendo pequena escola. Continuou cuidando do jardim, que se tornou famoso por sua beleza. E mais importante, encheu aquele casarão de riso e música novamente. Numa tarde de primavera, 7 meses após o casamento, Dom Vicente encontrou Isadora no jardim. Ela estava sentada no banco de pedra, onde ele a vira pela primeira vez, cantando baixinho. Mas desta vez, suas mãos descansavam protetoramente sobre sua barriga levemente arredondada. Ele se sentou ao seu lado, colocando sua mão sobre a dela. Uma nova vida, sussurrou ele com admiração. Um novo começo. O melhor tipo de esperança. Ela apoiou a cabeça em seu ombro. Quando me trouxeram aqui naquela noite fria, acorrentada por dívidas e sem futuro, nunca imaginei que encontraria isto. Amor, lar, família. Você me salvou. Nós salvamos um ao outro, corrigiu ele, beijando seu cabelo. Você me lembrou que vale a pena viver, que o coração pode se curar, que é possível amar novamente sem trair o passado. E me ensinou que coragem verdadeira não é ausência de medo, mas agir apesar dele. Eles permaneceram ali enquanto o sol se punha sobre os cafezais, pintando tudo em tons dourados. A dor do barão viúvo havia finalmente encontrado cura, e a criada comprada havia se tornado não apenas baronesa, mas arquiteta de seu próprio destino. Juntos, haviam provado que amor verdadeiro não conhece barreiras de classe, que esperança pode renascer mesmo nos corações mais destroçados, e que, às vezes, as melhores histórias começam nos lugares mais improváveis. O jardim ao redor deles florescia abundante, testemunho vivo de que da dor e do abandono pode surgir beleza incomparável, e no casarão que já fora túmulo de memórias, agora ecoava vida, riso e a promessa de futuro construído sobre alicerces de amor genuíno e escolhas corajosas.